Cataratas do Niágara. Beleza e pura energia. A força bruta da natureza em exibição. Desde o século XVI, nossas mentes mais brilhantes vêm tentando domá-la e, por fim, veio o grande sucesso. Hoje, em Maravilhas Modernas, a energia do Niágara. Maravilhas Modernas. O volume correspondente a 1 milhão de banheiras cheias de água despenca nessa queda de 49 metros a cada segundo. 2/3 da água doce da América do Norte passa pelas porções americana e canadense das cataratas. O rio Niágara, no estado de Nova York, alimenta as cataratas que ficam entre o Lago Erie e o Lago Ontário. Hoje, o projeto de energia do Niágara, que aproveita apenas 1/3 do potencial hidrelétrico das cataratas, é o 5º maior produtor de energia elétrica dos Estados Unidos, além de ser o maior produtor de energia do estado de Nova York. This plant, when it was built, was the largest in the free world. Englobando a usina hidrelétrica Robert Moses e a usina geradora reversível de Lewiston, o programa gera eletricidade suficiente para iluminar continuamente 24 milhões de lâmpadas de 100 watts. It was truly a magnificent feat to complete this facility in a little over 3 years. Houses had to be relocated, bridges had to be built, highways had to be relocated, as well as railroad tracks. The amount of excavation that went on, I believe it's something on the order of 25 million cubic yards. I mean, just the numbers are staggering. O projeto de energia do Niágara utiliza a mais moderna tecnologia. Mas a ideia de aproveitar a energia das cataratas e do rio Niágara quase sempre esteve à frente da tecnologia de sua época. As cataratas do Niágara se formaram há cerca de 12 mil anos, quando a capota de gelo da América do Norte começou a derreter, formando um imenso lago de água doce chamado Land, que hoje forma 4 dos grandes lagos. O fluxo do Land formou a bacia de um outro lago, hoje conhecido como Lago Ontário, o 5º dos grandes lagos. Quando grandes volumes de água do lago superior começaram a cair sobre essa bacia, surgiram as cataratas do Niágara. Thousands of years ago, I would think that when people saw the falls, they thought of it as being a source of power that was religious. Maybe they thought of it as being a manifestation of one of their spirits or gods. And the first missionaries who came to this area also thought that the falls was one of the works of God. It showed his handiwork, his might, that he was able to conceive of something so awesome and create it. Os missionários podem ter parado para admirar e reverenciar as cataratas, mas outras pessoas queriam explorar o seu potencial. In the mid-1600s, a Frenchman by the name of Jean Kerr built a mill above the American Falls, near the American Rapids, and he used this mill to cut lumber. In fact, this mill was very useful at that time because it was the time of the French and Indian War, and they used the power from this mill to cut planks for warships. Embora as ideias de Jean Kerr tenham despertado interesse na região, pouca coisa foi feita ao longo de 150 anos. Niagara Falls was the most impressive, awesome and sublime power source in the world. And in people's imagination, there was no other place that conveyed power to the extent of Niagara Falls. And everyone wanted to put this to use. Em 1805, autoridades do estado de Nova York estavam concedendo o direito de uso da água para empresas que exploravam energia. Num leilão público, o juiz Augustus Porter e seu irmão Peter compraram os direitos de uso das American Eastern Rapids acima e abaixo das cataratas. It was basically the same problem they had hundreds of years earlier. There just wasn't sufficient technology to utilize all the power that could be generated by the falls.
Smaller falls were more than sufficient, and they were much easier to harness. Again, the Porter family offered free land to build a canal to anyone who would be interested, and they weren't really able to attract any investors. Vários engenheiros e empreendedores tentaram domar as cataratas, mas ninguém conseguiu. Até 1860, quando a Companhia de Energia Hidráulica e Manufatura das Cataratas do Niágara construiu um canal de 10 metros de largura e 2,5 metros de profundidade. O canal levava a água do rio Niágara sobre as cataratas até as fábricas na parte de baixo, mas isso não atraiu novos negócios. Pouco depois que o canal foi terminado, a empresa abriu falência. O empresário Horace Day assumiu e nos 17 anos seguintes trabalhou esporadicamente no canal, aprofundando-o, alargando-o e aumentando o comprimento. Mas ele tinha apenas um cliente e também foi à falência em 1877. A água foi usada pela primeira vez para produzir eletricidade numa usina do rio Fox, perto de Appleton, em Wisconsin, no dia 30 de setembro de 1882. Mas só depois que um industrial europeu visionário comprou o canal de Horace Day, o homem voltou a usar o grande potencial das cataratas. Jacob Schokoff era um imigrante alemão que foi para Buffalo por volta de 1850. Ele era curtidor de couro e viu ali uma boa oportunidade de negócios. After he purchased the canal, he built a few mills there. He attracted the interest of other mill owners from Buffalo. Before long, there were grain mills there and pulp mills and other small manufacturing outfits, which was all well and fine, but even so, this still represented sort of an old way of harnessing power. Now, in the 1880s, an engineer who worked for the Erie Canal, Thomas Evershed, put forth a proposal that kind of was a bridge between what Schokoff did and what would be done at the Niagara Falls Power Company. He proposed building an inlet canal off the upper river, which would in turn have individual mills located along it. But at a point above the falls, this canal would suddenly end and the water would be emptied underneath the city. That's the part that was kind of a unique take on it, the idea of having a tail race tunnel built under the city. This concept drew a lot of interest. Some of the nation's leading financiers lined up behind Evershed's plan and were willing to invest their capital in it. These included Vanderbilt's, Astor's, Morgan's, Edward Dean Adams, who later became the president of the Niagara Falls Power Company and its first historian. Big money behind it. O túnel de Evershed poderia gerar 200.000 HP nas cataratas usando imensas rodas d'água. O túnel teria 3.200 quilômetros e, no mínimo, 49 metros de profundidade. The problem with the Evershed plan was that it was rooted in the past. Evershed's plan wound up being transformed from a mill-over-wheel blueprint to a plan where power was distributed over long distances. Only when power could be efficiently distributed over long distances would the Niagara Falls Power Project be a legitimate and viable venture. And this process involved the entire international engineering community. E envolveria eletricidade. A Comissão Internacional do Niágara, composta pelos cidadãos mais influentes da região, criou um concurso que atraiu inscrições dos maiores engenheiros do mundo, todos empenhados em explorar a energia das cataratas e depois enviar essa energia para longas distâncias. O método da corrente contínua de Thomas Edison para distribuir energia era visto como uma dádiva para as populações que precisavam de eletricidade. Mas um gênio maluco da Croácia estava prestes a ameaçar a posição de Edison como o maior especialista em eletricidade do mundo. Era o ano de 1884, quando o croata Nikola Tesla chegou aos Estados Unidos com apenas 4 centavos, um livro de poesias e uma carta de referência de um amigo de Thomas Edison.
Mesmo assim, Tesla era um cientista brilhante, famoso por sua habilidade em desenvolver conceitos em sua mente e depois transformá-los em realidade sem precisar anotá-los. Ele havia trabalhado em uma empresa europeia chefiada por Edison e foi para os Estados Unidos à procura de fama e fortuna, domando as grandiosas cataratas do Niágara. The greatest names in engineering, Thomas Edison, Nikola Tesla, they all envisioned being the ones to harness the tremendous power potential of Niagara Falls. And this became a dream. Whoever could harness Niagara was going to make their fortune as well as make their legend. Até então, apenas o método da corrente contínua de Edison havia conseguido a proeza de transmitir eletricidade. Mas até mesmo o plano desse grande inventor tinha suas falhas. Edison's direct current only sent power within a very limited range. Tesla, who developed alternating current, came up with a system that could send power over vast distances. And each believed that they had the correct system for sending power from Niagara Falls and harnessing it. And each wanted to be the first to do it, of course. Além de cobrir apenas distâncias curtas, a corrente contínua flui por um condutor numa única direção, com um fluxo constante de cargas, ao passo que a corrente alternada sempre muda de direção. Isso faz com que a corrente vá para a frente e para trás dentro dos cabos que estão ligados à fonte de energia. O conflito era tão intenso que Edison e seus defensores atravessaram o país fazendo uma terrível campanha contra Tesla e seu método da corrente alternada para transmitir a eletricidade. Thomas Edison initiated what became known as the War of the Currents. Edison was so determined to stave off the onslaught of AC that he began to begin a PR campaign to basically scare people. What he did is he began to call alternating current the executioner's current, the killing current. Edison himself, too, staged experiments with alternating current. In these experiments, he electrocuted dogs, cats, even an elephant. This PR campaign didn't succeed. A habilidade da corrente alternada de Tesla para levar energia a grandes distâncias permitiria que as companhias geradoras distribuíssem uma quantidade maior de energia produzida nas cataratas. Foi justamente isso que levou os diretores da Companhia Energética das Cataratas do Niágara a confiar a Tesla e George Westinghouse, que financiava a Tesla, o contrato para fazer os 2 primeiros geradores no Niágara. A Companhia Energética do Niágara deu sequência à construção de um imenso túnel subterrâneo. Essa tarefa foi executada de 1892 a 1895. Usando dinamite, perfuratrizes potentes, escavadeiras a vapor e picaretas, mais de 1.000 pessoas trabalharam sem parar ao longo dos 3 anos do projeto para chegar aos 488 metros de comprimento, 6,5 metros de altura e quase 6 metros de largura do túnel, chamado de o maior túnel hidráulico do mundo. Os trabalhadores retiraram 300.000 toneladas de pedras. 20 milhões de tijolos compunham o túnel e 762.000 metros de carvalho e pinho foram usados como escora. A água que saísse do canal passaria para um compartimento que seria o reservatório de admissão, depois faria a passagem por grandes tubos verticais de 2,5 metros de diâmetro antes de ir para as turbinas. Lá dentro, a água acionaria uma imensa roda de metal, depois subiria uma haste de 49 metros até chegar ao gerador, que estaria localizado no piso principal da casa de força. O canal produziria 100.000 HP de eletricidade. Para os executivos da empresa, foi um alívio saber que apenas 28 trabalhadores morreram no decorrer das obras. O canal hidráulico foi terminado em 1893. Os trabalhadores fizeram uma grande vala nas margens do rio, com 55 metros de profundidade, onde ficavam os poços das rodas. Esses poços eram basicamente o porão da casa de força. Durante o verão de 1894, imensos guindastes movidos à eletricidade posicionaram as imensas turbinas duplas de 29 toneladas, as maiores do mundo, dentro dos poços.
Os poços eram cavados no solo, depois se preenchia o espaço sobre as turbinas e as rodas d'água. A casa de força era feita sobre esse piso. Era esse o desafio para o arquiteto Stanford White, que foi chamado para fazer uma casa de força capaz de gerar a modesta quantia de 15.000 HP. The Niagara Falls Power Company powerhouse was far different than any other power plant in the country. Most power plants were makeshift structures, very unsightly. There were coal piles and ash heaps to the sides of them. They were grimy places. They were dangerous places. Edward Dean Adams foi escolhido a dedo pelo diretor da Companhia Energética do Niágara, J.P. Morgan, para administrar a empresa e supervisionar a construção dessa nova casa de força. Edward Dean Adams, he said he wanted this place, as he put it, to inspire awe. He wanted people to look at it and to think, wow, something really important's happening there. And I like to compare it to being almost like a technological cathedral. It's a place that's built in a very grand style because something very important, something very unique was taking place there. Now it's become commonplace to us, but back then it was something very, very impressive. A casa de força era um trabalho em desenvolvimento. No projeto, ela teria 43 metros de comprimento, mas em 1903 já estava medindo 137 metros e tinha 11 geradores. O famoso escritório de arquitetura de McKean, Need e White projetou a sala do painel de controle com mármore italiano nas escadas. Outros componentes internos da casa de força chegaram a empolgar até mesmo os grandes escritores da época. The powerhouse, of course, housed the Niagara dynamos. And really what the steam locomotive was to the steam era, the dynamo was to the electric age. This was the mystical power source. And these whirling structures inside the powerhouse had a capability of 5,000 horsepower, which today wouldn't be very much, but back in this era, a machine of 100 horsepower was considered quite large. These mystical dynamos were remarkable really for the fact that they were so unremarkable. The writer H.G. Wells talked about them as slumbering black monsters and big whirling tops. A água entra na turbina. Uma haste liga a turbina a um rotor que faz parte do gerador. Conforme a turbina gira embaixo do gerador, vai movimentando a haste e o rotor. Para produzir eletricidade, o gerador precisa de ímãs e fios de cobre. Os ímãs são fixados na borda do rotor. Essa borda fica dentro do estator, que cerca o rotor com quase 400 bobinas de cobre. O rotor gira dentro do estator e produz eletricidade nas bobinas de cobre. Mesmo com arquitetura de primeira e raízes no passado do Niágara, além de uma visão do futuro, as usinas hidrelétricas do Niágara só conseguiram conquistar a imaginação do público em 1901. A exposição pan-americana aconteceu por 6 meses no espaço de eventos de Buffalo, a 32 quilômetros das cataratas do Niágara. O auge da exposição foi a primeira transmissão de eletricidade a longa distância, graças à energia produzida nas cataratas. Essa demonstração de força mudaria para sempre o futuro das cataratas do Niágara. A Companhia Energética do Niágara conseguiu atrair todo tipo de indústria com eletricidade barata e a promessa de terras e moradia para os empregados. In the 1890s, once the Niagara Falls Power Company's power project was underway, companies in different parts of the nation heard about this and they thought, well, maybe we should look into Niagara Falls. There were, of course, some small factories in Niagara Falls, but nothing very large scale, nothing really revolutionary as far as its industrial process. One of the first ones to come to Niagara Falls was the Pittsburgh Reduction Company. They needed lots of power and cheap power
to create a product. A Pittsburgh Reduction Company, depois chamada de Alcoa, foi apenas uma das muitas empresas que se transferiram para a região das cataratas. A fábrica de grafite de Edward Acheson, que produzia um carbo abrasivo, também se aproveitou da energia barata do Niágara, mas no caso de Acheson, a mudança foi feita sem aprovação dos investidores. When he announced to his investors that he was going to move his plant to Niagara Falls, some were so outraged and thought this was such a wild idea that they left the company and basically took their toys home with them. They just pulled out of the company. But within the next few years, Acheson showed what a wise choice it was. The carborundum company mushroomed, became a gigantic industry. Na virada do século, as cataratas do Niágara se tornaram uma meca e fábricas de papel e de cereais como a Shred Wheat Biscuit Company de Henry Parker e a Gillette, que produzia lâminas, apareceram nos dois lados da fronteira. O interesse pelo uso da potência das cataratas sempre existiu por parte do Canadá. Mas antes de testemunhar o sucesso da empreitada americana, os canadenses preferiram esperar para ver o que aconteceria. Quando ficou evidente o potencial da região, o interesse do Canadá aumentou. There were three power companies developing the potential of Niagara Falls on the Canadian side. There was the Toronto Power Company, or otherwise known as the Electrical Development Company, which was a private Canadian company. They were established to develop power in Niagara Falls and transmit it to Toronto. The other company, Canadian Niagara, was a U.S. company, and they are still here today. And the third company was Ontario Power, which was again a private American company that was developing their plant at the base of the falls. All three of these plants were under construction at the same time and all produced power, their first power around 1905, 1906. As companhias canadenses ficavam dentro de um parque estadual nos arredores da área preservada das cataratas do Niágara, e isso causou a fúria dos ambientalistas. There was certainly a desire on the part of the government to preserve the beauty of the falls and preserve it as a free tourist attraction. Certainly one of the fears of the Parks Commission was having industrial plants in the park. So when you see these older plants, their architecture is really quite attractive. The developers of the companies, the power plants, wanted to make sure that they could demonstrate that yes, you could build an attractive power plant and have it at the falls without detracting from the natural beauty. Desde 1892, a usina Edward Dean Adam, também conhecida como Casa de Força número 1, funcionava no lado americano das cataratas. Então, em 1900, a Canadian Niagara começou a construir sua usina, a estação geradora William Rankin, que continua operante até hoje. Foi a primeira casa de força construída no lado canadense e, em grandeza, seguiu o caminho das centrais americanas. Architecturally, the building itself stands out as a marvel of its time. The marble was imported from Italy. The clay tiles that were used from the roof were built to rigid structure. Everything was overbuilt with the aesthetics in mind also. So there were certain criteria that were required to build this plant. You would really never know that it is a hydroelectric plant because you do see a nice calming effect of what looks like a pond in front of a building, but really that is the forebay. Em 1905, a Companhia Energética do Niágara tinha 2 centrais elétricas em operação e havia outras 3 na porção canadense. There was so much power development going on at Niagara Falls, so many competing interests, and also apparently such a demand for power that a lot of people in the U.S. and Canada became concerned that perhaps too much water would be diverted from the river and the falls would practically fade into oblivion. Os Estados Unidos e o Canadá assinaram um tratado internacional em 1907, regulamentando o volume de água que podia ser desviado pelos 2 países. As geradoras de energia já existentes dividiam a parte que cabia a cada um dos países. I myself think if that treaty had not been signed, most of the water would indeed be going through penstocks instead of over the falls, because each of the power companies had plans for further expansion, every single one. And as time progressed, the demand for power did grow,
and I'm sure they would have found a market for it. Em 1918, a demanda por energia realmente aumentou, mas não por causa do desenvolvimento industrial na região. Com o evento da Primeira Guerra, os tratados internacionais foram amenizados e, assim, as hidrelétricas puderam aumentar a produção. Na novíssima usina Showcroft, que era americana, os esforços de guerra alcançaram feitos importantes para o ramo de energia, como a mudança da casa de força para um local a 12 quilômetros de distância das cataratas. It used a head of water. In other words, the water dropped from a greater height than it did at the Niagara Falls Power Company's power station. That in itself enabled the power station to generate more power, but also larger turbines had been designed by then. Turbines that could withstand the force of that type of drop, that velocity of water fall. The generators were built directly on top of the turbines. They weren't connected by a long vertical shaft. They were very close in placement. That, along with a lot of other engineering innovations, made it possible for that power station to generate huge amounts of power, again making it the world's leading power generator. Do lado canadense, soluções criativas e novas tecnologias estavam se estabelecendo. Para a hidrelétrica Queenston, Ontário, de propriedade da Ontario Hydro, foi preciso fazer um canal que invertesse o fluxo do rio cerca de 2 quilômetros acima do Niágara e das cataratas. The canal certainly was an engineering feat. The construction started in 1917 and it wasn't completed until 1921. So really in a period of 4 years, intensive effort, horsepower, shovel power, human power, and you see some of the photographs, blasting and very real large old steam shovels powered by steam. So the labor was intensive, but again, it was the state-of-the-art construction techniques of the day. Depois de terminado, o canal Queenston ficou com mais de 20 metros e sua capacidade era de 600 metros cúbicos de água por segundo. Em 1921, uma grande usina seria necessária para estocar e explorar a energia do rio. It was a major development, seen as something that was so big that construction was actually put to a public referendum, and that referendum was approved in New Year's Day 1917. The plant would have 10 generators. The total capacity of the plant would be 450,000 kilowatts. It was seen as supplying the electric power to the province of Ontario to the turn of the century. When it was completed in 1925, it was indeed the largest power plant in the world. As hidrelétricas do Niágara continuavam aumentando de tamanho, mas a tecnologia desenvolvida durante a Primeira Guerra mudaria o papel da região como a maior produtora de energia hidrelétrica do mundo. Na verdade, hidrelétricas de grande porte, maiores do que as existentes no Niágara, começaram a surgir em Nova York, Chicago e no Arizona. Essas novas hidrelétricas combinavam grandes espaços, tecnologia de ponta e apoio do governo, tornando as casas de força construídas na virada do século praticamente obsoletas. No começo de 1949, a Alcoa, que havia sido a maior usuária de eletricidade do mundo, fechou a fábrica no Niágara e se transferiu para o sul. Só depois de uma tragédia, a região do Niágara recuperou sua posição como a líder em produção de energia hidrelétrica. No final da década de 40, os Estados Unidos e o Canadá anteciparam o término do tratado que regulamentava o volume de água que cada país podia desviar para gerar energia hidrelétrica. Os dois países viram aí uma chance de expandir a exploração do rio Niágara, aumentando a produção de energia. O tratado vigente desde 1907 permitia que o Canadá utilizasse 1.600 metros cúbicos de água por segundo nas cataratas e os Estados Unidos podiam usar 920 metros cúbicos de água por segundo. O tratado assinado em setembro de 1950 determinava que, desde que fossem preservadas as características naturais da região, toda a água do rio Niágara poderia ser usada para gerar energia. Com isso, mais de 2.800 metros cúbicos de água por segundo poderiam fluir livremente sobre as porções americana e canadense durante o verão. Esse fluxo seria reduzido para 1.400 metros cúbicos nos meses de inverno e primavera.
Apenas 4 dias após a assinatura do tratado, a Ontario Hydro já tinha planos para construir a estação Adam Beck número 2. Construction started in 1950. The diversion of water from above the falls to the power plants downstream involved the construction of 2 tunnels approximately 40 feet in diameter each. The construction of the tunnels was essentially a mining technique, drill and blast, and pour concrete on the spot. There was considerable disruption throughout the city of Niagara Falls over a period of 4 years where material would be brought to the surface through various service shafts throughout the city. A estação número 2 foi construída a poucos metros acima da estação número 1. Depois de pronta, podia produzir 700 mil HP e custou 157 milhões de dólares. Do lado americano, o Departamento de Energia de Nova York queria seguir o exemplo do Canadá e fazer uma hidrelétrica sofisticada. Mas depois de 6 anos de negociações políticas, os projetos do Departamento de Energia continuavam no papel. Isso até o colapso de uma hidrelétrica na porção americana do rio Niágara no dia 7 de junho de 1956. A usina Chillicothe de 1924 era a maior fornecedora de energia da costa leste. 40 anos após o acidente, ainda não existe uma explicação para o desastre da Chillicothe, mas parece que um terremoto 10 anos antes pode ter sido o causador. Back in the early 40s, I remember being in the lower part of the last unit they built, making measurements, and there was a big indication that there was a lot of deformation down in there. Também havia muitos vazamentos ao longo da parede dos fundos da casa de força, mas com o tempo esses problemas se agravaram e precisaram de cuidados. So that sometime in the early 1956, it was decided that we were going to try and stop those leaks. And we were going to drill a number of holes in the high bank and pump grout down these holes to try and seal up this leakage. Uma equipe de engenheiros cavou buracos de 90 metros de profundidade para chegar à base das paredes de concreto, que estavam com rachaduras. Havia 3 pessoas na hidrelétrica na hora do acidente. O maquinista Norman Draper foi a única vítima fatal. Desde o início dos anos 40, um consórcio de 5 companhias energéticas estava em negociações para fazer uma nova hidrelétrica perto da Universidade de Niágara para substituir a obsoleta Chillicothe. Depois do acidente, o governo americano decidiu se envolver. No dia 21 de agosto de 1957, o presidente Dwight Eisenhower assinou o Programa de Desenvolvimento do Niágara, que permitia que o Departamento de Energia de Nova York explorasse totalmente a porção americana da potência hidrelétrica do rio Niágara. Esse viria a ser o maior projeto de engenharia dos Estados Unidos na época e um dos maiores do mundo. O Departamento de Energia adquiriu 80 hectares de terra da Universidade de Niágara para fazer a nova hidrelétrica. Initially, there was a lot of opposition to the idea of the government operating a power station. But nonetheless, the fact that there was an emergency made people feel that things had to happen quickly. O Departamento de Energia começou a construção, embora estivesse envolvido numa longa batalha com os índios Tuscarora, que ocupavam os 2.500 hectares de terra ao lado da propriedade comprada pelo governo estadual. Enquanto as negociações entre os índios e o Departamento de Energia iam se arrastando, começaram as obras da usina Robert Moses na primavera de 1958. I can remember the blasting. We have cracks in our walls in our home as a result of the blasting. Mais de 100.000 trabalhadores enfrentaram invernos rigorosos e verões úmidos para cumprir o cronograma. 8 pontes temporárias foram feitas e quase 5 milhões de metros de terra e rocha tiveram que ser removidos.
Por causa das obras, foram feitos desvios em ruas, estradas e vias expressas. Algumas casas foram colocadas em caminhões e levadas a 5 quilômetros dali para um novo loteamento. Ao mesmo tempo, a disputa entre os índios e o estado de Nova York, enfrentada pelo Departamento de Energia, continuou até chegar ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. No dia 7 de março de 1960, foi divulgada a decisão do tribunal. Por 6 votos a 3, o tribunal decidiu que os índios não tinham adquirido as terras por meio de um acordo, mas sim por meio de doação e compra, e não tinham nenhum direito de receber uma compensação pela perda das terras. Com isso, o Departamento de Energia, sob a liderança de seu presidente Robert Moses, apressou-se para conseguir cumprir o prazo final de 1961. The construction of the Robert Moses power plant was a gigantic undertaking. There were massive dump trucks and massive cranes and bulldozers and explosives. Nonetheless, of course, it was a civil engineering feat. The construction of the power station called not only for a portion of the gorge wall to be removed to enable the placement of a power station there, but it also required the excavation of a deep forebay, and also it called for 2 tunnels to be dug under the city of Niagara Falls to be blasted away. Mais de 2 milhões e 600 metros cúbicos de concreto foram despejados, quase 8 milhões de metros cúbicos de terra foram escavados e 1 milhão e 900 mil metros cúbicos de rocha foram retirados durante um período de 3 anos de obras. Construction on that site went on night and day. It never really stopped. They used gigantic spotlights and just kept blasting rock and pouring concrete and placing steel, and it's a big venture. No dia 28 de janeiro de 1961, a usina hidrelétrica Robert Moses e a usina reversível Lewiston foram inauguradas. O projeto custou surpreendentes 757 milhões de dólares e era a maior unidade de geração de energia hidrelétrica do mundo ocidental. A Robert Moses é imensa, tem mais de 600 metros de comprimento, a altura de 38 andares e 177 metros de largura. Suas 13 turbinas também são imponentes. Todas elas têm hastes de aço inoxidável, cada uma com mais de 1 metro de diâmetro e 10 metros de comprimento, divididas em 2 partes de 5 metros. Essas partes são presas por 18 pinos de 16 centímetros de diâmetro, espalhados em toda a extensão da haste. Com as novas usinas veio a nova tecnologia. As usinas Moses e Lewiston empregavam uma nova técnica para levar a água do rio até o reservatório de 770 hectares. The tunnel that delivers the water, or I should say the tunnels, we refer to them as the conduits that bring the water from the upper Niagara River, they were completed in a method called cut and cover. 2 trenches were initially dug in the ground, and then they were taken and lined with concrete. And the thickness is, I know the walls are like 2.5 feet thick. The floor is 4 foot thick, and the arch itself is about 5 foot thick. And this was all done in 40-foot sections, and we just moved right down the entire length to complete the construction of these 2 conduits. And then it was backfilled right over with overburden, topsoil, and you wouldn't even know that they're there right now. A manutenção dos canais também exigiu o uso de novas tecnologias. If you think about inspecting a 4-mile tunnel underwater, how do you do it? It's more than you could do with a manned diver. So we've actually done it twice. We've gone in at each end and we put a manned submersible in. And this is a tethered submarine that an individual will be in, and he goes in from each end about 2 miles, and we do a visual inspection plus a camera inspection of the walls, the ceiling, and the floor to look for any problems. We went out and had a specially designed cable built. It's quite interesting. It's a cable which has the mechanical strength necessary to pull the submarine back if it had to. It has electrical feed, obviously, for the electrical equipment on board, and it has fiber optics in the center to bring the video back. Mas essa é apenas metade da batalha da transformação da água do rio Niágara em eletricidade para a costa leste. Se as paredes do canal estiverem firmes, a água desviada do rio Niágara vai parar nas comportas. We have 24-foot diameter penstocks, which brings the water down from the forebay down to the generator itself. The generator sits down here in the main powerhouse, where the turbine will spin inside a scroll case. The water that's being delivered from the
24-foot diameter penstock passes through the scroll case, forcing the water into a turbine. The turbine acts as a water wheel does, turning the shaft of the generator. From there, the power flows up through underground conduits up into the switchyard. And from the switchyard, it flows out on 21 different transmission lines to various parts of the state. A construção dessa hidrelétrica de alta tecnologia foi o golpe final para as usinas feitas na virada do século. As unidades 1 e 2 da Companhia Energética do Niágara foram desativadas no dia 30 de setembro de 1961, sem muita divulgação. As hidrelétricas do Niágara avançaram calmamente para a segunda metade do século XX, funcionando bem, com eficiência e sem que o público notasse. Mas isso mudou no dia 9 de novembro de 1965. One moment, New York was glittering Gotham, the Great White Way ablaze. The next moment, only flickering candles, automobile headlights, and bobbing flashlights were probing a Stygian darkness. Mais de 20 mil quilômetros quadrados da região nordeste da América do Norte ficaram no escuro por causa do maior blackout da história do mundo ocidental. Um pequeno dispositivo da usina hidrelétrica Sir Adam Beck número 2 falhou e enviou uma sobretensão elétrica na direção errada. Em apenas 12 minutos, 30 milhões de pessoas em 8 estados, além da província de Ontário, ficaram sem luz. Nova York continuaria no escuro a noite inteira. Quando amanheceu, o problema havia sido resolvido e a vida pôde voltar ao normal. O projeto energético do Niágara continua sendo o maior produtor de eletricidade do estado de Nova York, atendendo a 10% da demanda de energia na região. Como a licença de funcionamento deve ser renovada no ano de 2006, o projeto do Niágara precisa continuar aperfeiçoando a si mesmo e sua habilidade de gerar energia. We're always looking at ways of improving our maintenance. We're looking at what technology can bring as far as improvements to, what we have here. Many of the equipment we have, many of it's still original equipment. Much of it's been updated, but some of it is just the basic technologies of the conversion of, hydropower into electricity hasn't changed much. So we're looking at all that and trying to, keep pace with it and move forward. As reformas na usina Moses só vão terminar no ano de 2006. Serão modificados os 13 geradores das turbinas e a usina poderá usar 378 mil metros cúbicos a mais de água por minuto, produzindo 14% a mais de eletricidade nos períodos de maior demanda dos consumidores. No lado canadense, a Ontario Hydro Company, que opera as usinas Adam Beck, também tem planos de expansão. The use of the Niagara River is governed by international treaty between Canada and the United States. On the Canadian side, we are not yet using our full potential available through the treaty. Right now, we are actively considering the construction of a new tunnel that would provide more water to the existing Beck power plants. O túnel seria feito abaixo dos já existentes e teria mais de 19 quilômetros de comprimento e 11 metros de largura. O projeto deve custar entre 300 e 500 milhões de dólares e aumentaria a produção das usinas Beck em 12%. Por mais de 100 anos, as cataratas do Niágara vêm sendo uma inspiração para cientistas e também para amantes da natureza. Niagara Falls had always bespoken raw power, and for centuries, people had envisioned Niagara being put to use. And it was the Niagara Falls Power Company that truly did utilize the vast torrents of Niagara Falls. They managed to construct something that basically changed the world. It set the pace for our modern day life. As usinas hidrelétricas do Canadá e dos Estados Unidos foram a inspiração para novas empreitadas no ramo de energia elétrica e hidrelétrica nos dias de hoje. Por séculos, as cataratas foram uma visão para os sonhadores hipnotizados por esse espetáculo natural. Hoje, as hidrelétricas do Niágara continuam a equilibrar delicadamente a linha sutil entre a exploração das cataratas e nosso desejo de usar a energia que se esconde ali.